iniciando mais uma aula, mais uma lição sobre as epístolas paulinas. Hoje a gente vai concluir o estudo de 2 Coríntios. A gente começa então no capítulo 5, versículo 17, quando Paulo diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que que Paulo está falando aqui? William MacDonald, ele diz que aqui, especificamente falando, Paulo não está falando sobre novos hábitos. Ele está descrevendo a posição do cristão, que as coisas velhas já passaram e a posição que ele vai tomar agora é algo novo. William MacDonald, ele foi presidente do Emmaus Bible College, foi professor teólogo de Plymouth Brethren, e autor prolífico, né, de mais de 84 livros publicados. MacDonald, ele se recusou a aceitar os royalties, que são os direitos autorais, né, por seus livros, mas ele estabeleceu um fundo para a tradução do seu trabalho, Believer's Bible Commentary, para línguas estrangeiras, né? Bem interessante algumas obras dele. No final a gente vai mostrar uma indicação. Já Fritz Rienecker, ele diz que não há ideia de mudança do passado da pessoa, mas sim uma mudança dali para diante, da relação dele com Deus e com o mundo, né? Fritz Rienecker, ele foi um publicitário protestante, pastor e teólogo. Então ele tem alguns comentários bíblicos também bem interessantes, que também a gente vai indicar no final. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que julgo desigual é esse? Para a gente ilustrar, né? Muitas pessoas sabem o que é o jugo. O jugo ele é uma canga, ele é aquela peça que é colocada no pescoço dos bois e aquela peça ela nivela os dois para eles poderem andar, fazer os trabalhos junto. Isso é bem interessante porque se estiverem desnivelados o trabalho, ele não vai ser a mesma coisa. E na vida cristã tem relacionamentos que nós temos que cultivar e outros que a gente tem que abandonar, né? A expressão gineste heterozigotes, que é o jugo desigual, né, ela contém a ideia de alguém estar num jugo desnivelado. Então, o jugo ele é essa peça de madeira, né, que é colocada sobre os animais, né, uma peça que é usada para diversas atividades, né, por exemplo, eles vão arar um terreno, eles colocam dois bois e uma canga, um jugo. Porém, se um deles for mais baixinho, aquele arado vai puxar para um lado, vai sempre puxar para um lado. E, por exemplo, se botar ali um cavalo e um boi, a diferença do porte dos dois animais e também do comportamento dos dois animais vai fazer o trabalho não render, vai ser infrutífero. E isso tudo ele é baseado na própria Bíblia. Por que que Paulo usou essa expressão? Por que que Paulo estava falando de jugo desigual? Porque era algo que o povo com a cultura judaica da época sabia associar com a Torá. Por quê? O que que diz na Torá? Deuteronômio 22:10 diz assim: não lavrarás com boi e jumento juntamente. Ou seja, não é para botar os dois bichos diferentes debaixo do mesmo jugo. Lá em Levítico diz assim: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa, não semearás o teu campo com sementes diversas, e nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Então, na Torá, eles tinham essas instruções para que quando for fazer alguma coisa seja nivelado, seja igual, seja por padrão. E é isso que Paulo estava falando com esse jugo desigual, para não ter algo disparelho, não ter nada que fuja
do alinhamento que Deus quer colocar. Então, nós temos sim que ter relacionamentos com pessoas de diversos segmentos, claro que temos, mas existem relacionamentos que não fazem bem para algumas pessoas, e esses relacionamentos nos põem muitas vezes em julgo desigual. Seguindo, 2 Coríntios 7:8 diz assim: Porque ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes tivesse me arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então, Paulo está falando aqui que a outra carta que ele tinha mandado deixou os coríntios tristes, deixou os coríntios meio abalados, né, com o conteúdo. Paulo, ele está, de certa forma, feliz porque eles estão tristes porque essa tristeza que eles tiveram produziu vida. Não foi uma tristeza que produziu morte. E Paulo fala exatamente sobre isso, uma que traz vida e a outra que traz morte. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 1, 2, no versículo 9 até o 11, diz assim: Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra é desprezível. Considere o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer estando presentes. O ministério de Paulo teve muitas lutas, né? E ele tinha autoridade para dar ordens à igreja, mas ele não fazia, ele fazia pedidos. A palavra que ele usa, que é o paracaléu, traz a ideia de rogar, suplicar, né? E a palavra prautes, que é mansidão, significa poder sobre controle. Aristóteles ele definiu isso como um termo entre estar demasiadamente enjoado e nunca enjoar-se, ou seja, é um controle, né? É um controle que a pessoa tem. Aristóteles, ele foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética e de Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Fritz Hinecker, aquele que a gente viu antes, né? Ele diz que essa palavra denota uma atitude humilde e gentil e é uma aceitação paciente de ofensas. Paulo, então, ele era uma pessoa que suportava isso. E a palavra epikeia, benignidade, né, tem um significado muito rico. Os gregos a definem como aquele que é justo e ainda melhor que o justo. Então, Paulo, ele estava dizendo nesses versículos que a gente viu até agora que muitas vezes o pessoal chegava dizendo para ele, bah, cara, quando tu escreve pra gente, tu é duro, tu é muito ríspido, tu chega a ser chato, né, cara? Mas quando tá com a gente, pô, velho, tu não é nada, cara. Então isso que os caras estavam falando para ele. Só que Paulo frisou ali que aquilo que ele era por carta e aquilo que ele era pessoalmente era igual. Por quê? Muitas vezes o entendimento de uma expressão escrita ele vai da interpretação pessoal. Acontece muito hoje em dia de alguém publicar algo numa rede social com uma intenção e a pessoa lê com outros olhos, interpreta mal e aí começam as discussões por má interpretação de muitas coisas. Então, nós também podemos pegar algo aqui desse ensino de Paulo, que é tentarmos ser, tentarmos não, né? Como diria Mestre Yoda, né? Não existe tentar, é fazer ou não fazer, né? Então, nós temos que ser a mesma pessoa em todos os segmentos. Aquilo que a gente publica nas nossas redes sociais, aquilo que a gente escreve lá no WhatsApp e o jeito que a gente fala pessoalmente tem que ser o mesmo. Não pode ter discrepância entre essas duas. A gente não pode ter duas personas, né? A gente não pode ser plural na personalidade. Nós temos que ser um sempre. Paulo, então, ele exercia o apostolado para edificação, não para destruição. Ele não chegava de sola nos caras.
Ele não tinha um ministério focado somente em apontar erros, somente focado em criticar as pessoas, mas sim edificar. Todas as broncas, todas as repreensões, todas as palavras ríspidas que Paulo deu foi para edificação, porque logo depois dessas palavras mais bruscas, ele sempre dava algo para que aquela correção, aquela instrução fosse seguida de uma maneira clara, né, para correção. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. A simplicidade e a pureza que ele fala é a pureza e a simplicidade do Evangelho, das boas novas, né? Porque muitas vezes nós temos corrompido a essência disso justamente por ouvir a voz vozes contrárias, né, à palavra de Deus. Fica a dica aqui de um livro muito legal chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Muito interessante também. Uma curiosidade é que no hebraico bíblico a palavra usada para todos os répteis era a palavra serpente. 2 Coríntios 11, 24. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Por que 40 açoites menos um? Esse era o método judaico, né, baseado em Deuteronômio 25, do versículo 2 ao versículo 5. Esse era uma instrução para uma punição, né, que era dada na época, e foi perpetuado esse método posteriormente à época de Deuteronômio e virou uma regra que alguns adotavam. E era um método de tortura usado que consistia em a pessoa ficar amarrada a um lugar, a uma peça, né, um poste, e ali ele recebia as chicotadas, que eram feitas de uma correia de bezerro e duas de couro de jumento. Elas eram ligadas a um cabo, né, e a pessoa recebia um terço delas no tórax e dois terços nas costas. O Deuteronômio 25, do 2 ao 5, ele diz assim: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então, o que ele falou ali e segue com as instruções a respeito dessas punições, mas ele frisa das 40 chibatadas que não podem ser ultrapassadas. Creem alguns que por isso que Paulo usou essa expressão de 40 menos uma, porque possivelmente ele recebeu. Existem duas interpretações, né, para esse versículo. Uma que diz que ele recebeu 39 chibatadas e para não passar das 40 eles pararam a, a, o processo, deram uma pequena pausa e voltaram a condenar ele a 40 chibatadas, que era o limite, era o máximo. Mas eles chegavam a 39 e paravam, e condenaram de novo durante 5 vezes. Outros dizem que foi durante 5 momentos diferentes, né, em 5 ocasiões. Então tem essas duas interpretações. E seguindo para 2 Coríntios 12, 1 a 4, diz assim: é necessário gloriar-me, embora não me convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Paulo teve várias visões, né, um ministério com várias visões. A primeira foi no caminho de Damasco, onde ele viu Cristo, né, teve visões de Jerusalém, em Troade, em Corinto, e alguns estudiosos acreditam que esse cristão que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu era o próprio Paulo.
Eles acreditam que não, Paulo não estava falando de outra pessoa, por alguns argumentos, né? O Fritz Heinecker, ele diz que fazia parte do estilo rabínico por uma palavra impessoal, né, geralmente homem, no lugar da primeira ou segunda pessoa quando o autor falava de si mesmo. O cara não falava, bah, eu fui a tal lugar e influenciei as pessoas com o meu discurso. Ele não falava isso. Eles falavam, um homem foi até tal lugar e influenciou as pessoas. Eles usavam essa palavra impessoal para fazer isso. E também no sentido de, Paulo estava falando dele, das aflições, das perseguições, das lutas, do testemunho dele, e aí ele dá uma pausa, começa a falar desse cara e depois ele logo retoma com as coisas dele. Então, pelo estilo que foi escrito, alguns estudiosos acreditam que Paulo estava se referindo a ele mesmo, que ele mesmo não soube, né, se em carne ou se em espírito, foi levado ao céu, assim como João. Então, Paulo ele acredita que as palavras ali ditas não podiam ser reveladas, né? E alguns estudiosos sim creem que esse homem era o próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 7 a 9, né? E para que não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor, acerca que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aqui é Paulo falando do famoso espinho na carne que a gente encontra na palavra, né? Calvino, ele acredita que o espinho na carne eram as tentações. Calvino ele foi um teólogo, né, líder religioso e escritor cristão francês. Ele é um dos principais líderes da reforma protestante, em particular na França. Já Lutero, ele disse que eram as perseguições que os judeus faziam. Lutero, ele foi um monge, né, agostiniano e professor de teologia germânico que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. A palavra grega skolops, espinho, né, ela aparece aqui só aqui no Novo Testamento e ela trata-se de qualquer objeto pontiagudo. Era a palavra usada para estaca, lasca de madeira, ponta de anzol, algo assim. Uh, Alguns estudiosos creem que era uma doença física, uma doença, uma enfermidade. Alguns dizem que era algo espiritual, alguns dizem que era algo simbólico que ele falou. Então a gente ainda não tem algo conclusivo a respeito disso. Mas Paulo frisa aqui que era algo que trazia incômodo, né? Mas era também algo que serviu na vida dele para que ele não se exaltasse. Ou seja, Paulo buscava o conhecimento, buscava revelações, ele tinha visão, ele possuía um conhecimento bem amplo de vários assuntos. Então, para ele não se achar demais, para ele não se achar o cara, para ele lembrar que ele era homem, foi lhe dado o espinho na carne. Aqui são as dicas que eu comentei das leituras, né? Os livros de William MacDonald, aquele comentário Esperança, também são esses livros azuis ali, comentários bíblicos de João Calvino, as obras selecionadas de Martin Lutero. Então, são dicas de leitura para quem gosta de adquirir material para estudo, para conhecer um pouco mais. Esse foi a segunda carta aos Coríntios. A partir da próxima aula, a gente vai estudar Gálatas, que é uma carta muito importante para o cristianismo, é uma carta de aplicação pessoal muito interessante. Então, na próxima, nós vamos começar a estudar. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe.